Bom dia, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. São 1h da manhã. Nós hoje vamos continuar a construção dos textos do Gênesis, da criação. Então é uma série, estamos mostrando como foram construídos os textos bíblicos que falam da criação do mundo. Já estamos no 2. Então, Gênesis 1, terminamos, já ficou de fora. Então, agora estamos no Gênesis 2. Sobre isso que nós vamos falar, e o que nós fizemos já está aqui numa página no nosso lado esquerdo, no nosso pequeno mostruário, e é sobre isso aqui vamos fazer a leitura desse material. Então, vamos lá. O vídeo se chamará A Construção do Demiurgo. Vou ler, simplesmente, já que tive o cuidado de fazer o texto. É muito comum falar-se sobre o Demiurgo. Platão se refere a este ente nos seus trabalhos de filosofia. Mas, perguntamos, o que é o Demiurgo? Quase todas as civilizações os possuem. E o povo judeu cometeu o erro de rejeitar Jesus, o Logos encarnado, para manter sua ligação com o demiurgo Javé. Então, Javé é um demiurgo, o povo judeu não chegou a essa conclusão, ou só quem chegou foi uma elite entre os rabinos, e o povo judeu, então, adora o demiurgo Javé e rejeitou Jesus, que é a encarnação de Elohim. Então, deixa eles ainda hoje adorando Javé. Jesus disse à samaritana, nós adoramos o que conhecemos, vós adorais o que não conheceis. Assim eu digo aos judeus, eu adoro o que conheço, vocês adoram o que não conhecem. Então, Reshit e Elohim, Gênesis 1, né, é que são verdadeiro Deus. Mas o povo judeu continua teimando em adorar o demiurgo, que é Javé. E rejeitaram o Logos encarnado. Então, mantém ainda essa sua ligação com o demiurgo, que nós vamos definir nesse vídeo o que é. Mas, embora continuem neste erro, muitos já descobriram a verdade. Jesus Cristo é Adonai, é Senhor, para a glória do Pai, diz São Paulo. Maior do que Javé, pois é a encarnação da criatura que Elohim, Elion, gerou no seu seio, como está no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? No princípio ele estava com Deus, e nós o vimos. E vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai. Está claro? São João deixa claro que, então, o Verbo, Elohim, Reshit, é que se encarnou. Trouxe Javé junto, mas Javé é apenas um personagem secundário. Portanto, é de segundo escalão. Bom, isso não querem, há um verdadeiro complô para que a gente não saiba. Os egípcios são o povo que com mais clareza narra o nascimento do seu demiurgo, que se chama Kheperi. Lá vai. Os egípcios concebiam o demiurgo como um grande útero, que eles chamavam o ovo cósmico. Aqui nós estamos apresentando a figura. Então, para os egípcios, o universo era isto, um ovo. Mas aqui é um ovo de verdade, né? Eles imaginavam que o universo estava aí no éter, né? E tinha esse formato. Era um ovo. Vamos continuar? Vejamos a belíssima e esclarecedora descrição que consta do texto dos ataúdes, um texto egípcio. Lá vai, tá? Citando agora. Eu era o Espírito nas águas primevas. Águas, como em Gênesis 1. Águas, Chamaim,
que não tinha companheiro quando meu nome passou a existir. Nome significa a minha essência. A palavra nome, nas antigas teogonias, significam a essência do ser. A forma mais antiga na qual eu passei a existir foi a de um afogado. Quando ele tomou consciência de si, ele sentiu que estava afogado. Por quê? Porque ele estava nas águas primevas. Assim que o Gênesis diz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mirakfet Elohim, Viruá Elohim, e o Espírito de Deus, Mirakfet Shamaim. Então, o Mirakfet Terrom. Viruá Elohim, Mirakfet Terrom. E o Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas inferiores. Terrom é inferiores. Ha Shamaim é superiores. Então, ele começa a tomar consciência como estando saindo de dentro de um oceano, esse oceano que ele chama de o abismo aquático, faz com que ele tenha a primeira noção consciente de estar se afogando. Eu fui também aquele que começou a existir como um círculo, habitando dentro desse ovo. Então nós vamos agora mostrar a vocês, então, um ovo. Seria essa a noção de Keperi. Aqui nós temos outro ovo. É assim, portanto, que Keperi se sente um ovo. Só que esse ovo está dentro de um círculo. E esse círculo, que nós estamos agora mostrando a vocês novamente aqui, pode ser mais facilmente entendido aqui. Então, ele é este pontinho no centro do círculo. O círculo são as águas primevas, o abismo aquático, onde ele está, e ele se sente que está aí como um afogado, saindo de dentro das águas. A ideia seria mais ou menos essa. Olha aqui, tá vendo? Aqui nós temos, então, vamos supor que essa figura sejam ondas, águas, e ele, Keperi, está aqui dentro, se formando e saindo de dentro do abismo das águas. Aqui nós vamos imaginar que seja as águas primevas, né? O Espírito Santo, e ele sai. Essa é a descrição mais clara que nós temos do nascimento, do surgimento de um demiurgo. É do texto dos Ataúdes. Mas vamos voltar para poder continuar lendo o texto como está no original em egípcio. Então, primeiramente, Rahu, que é o termo egípcio para as águas primeiras, emergiu para mim e então comecei a me mover. Emergiu, ou seja, jogou para cima. Emergiu é para baixo, emergiu é para cima. Rahu, então o abismo aquático, que mostrei a vocês, vou fazer aquela figura, vou mostrar de novo, deu um impulso, veio uma força de baixo e impeliu ele para cima, e ele emergiu. Emergir para baixo, emergir para cima. E então eu comecei a me mover. Ou seja, essa é detalhadamente, que maravilha, a descrição de o nascimento do demiurgo Keperi no texto dos Ataúdes egípcio. Criei meus membros em minha glória, ou seja, o meu poder. Fui o criador de mim mesmo, visto que me formei segundo o meu desejo e de acordo com o meu coração. Assim que ele teve consciência de quem era, de que ele estava sendo impelido de baixo para cima, dentro das águas primitivas, o abismo aquático, ele tem essa consciência e ele tem consciência de que tem poder. E de que esse poder dá a ele a capacidade de formar a si mesmo. Criei meus membros, ou seja, então ele cria a forma dele, aqui, de certa forma, antropomorfizada. Fui o criador de mim mesmo, visto que me formei segundo o meu desejo e de acordo com o meu coração. Então, a mente dele lhe dá a forma que ele deseja.
ele toma a forma que ele deseja. Fui o criador de mim mesmo. Já em Gênesis 2 não é assim, né? O demiurgo é criado por outro ser, Reshit e Elohim. Aqui não. Mas aqui nós vemos que ele está sendo gerado, parido pelas águas primeiras, pelo abismo aquático, que é aquela figura que nós vamos mostrar novamente. Bem, mais claro não podia ser. Aqui está a parturição do demiurgo egípcio Khepri, com todo o detalhe que está no texto dos ataúdes. E o que é que nós temos aqui? O Cristo dos egípcios, ungido, aquele que está em contato direto com os deuses, a Enelde, são 9 deuses, mas Rahu não consta na Enelde, né? Entre Osíris, Ísis, Horus e Hathor e os demais, né? Então o próprio Thoth não consta Rahu, que ele diz aqui, que é o criador dele. O texto, então, declara que ele foi o primeiro habitáculo do espírito, ou seja, de algo que pensa e tem consciência, na criação recém-concebida pelas águas primeiras, e que era único, sem par. Mostra, o texto, a sensação dele, a tomada de consciência de que ele está sendo afogado, portanto, ele está dentro das águas, Hamaim, das águas, né? E toma consciência disso, ele está se afogando, mas está sendo impelido por uma força que o leva para cima. Essa força é o equivalente ao nosso Espírito Santo, o Ruach HaKadosh. Diz também o texto, estamos comentando o texto, que ele é encerrado nele mesmo, ou seja, ele só sente a si mesmo e as águas primeiras que o geram. Então, ele tem apenas a consciência dele mesmo, né, como a forma de um ser que seria um ovo, mas quebrando o ovo a gente vai ter aquela ideia da clara e da gema, e saindo de dentro de um círculo, e esse círculo é um mar calmo e tranquilo. Então, diz também o texto que ele é limitado, porque ele se sente todo, ele se sente por inteiro. Eu construí os meus membros, né? Eu me senti e eu me dei a forma que eu quis. Eu construí a minha glória. A consciência dele foi capaz de aumentar a sua capacidade de poder até chegar ao poder que ele quis, a quantidade de poder que ele quis. Isso ele chama a glória dele, né? Portanto, ele é limitado. Ele tem consciência de si e ele tem consciência das águas, que são a mãe dele, né? Água em hebraico é ma, né? E maim, mas é masculino, né? Porque quando termina em OT é feminino e quando termina em IM é masculino. A mente que, além de ser limitado, a mente que cria o próprio espaço em que está inserido é ele mesmo, a consciência dele mesmo. Ele cria o espaço, o seu limite, ele toma consciência de si e toma consciência que ele tem poder, que ele tem consciência, que ele tem poder para se fazer como ele quer e para ter o poder que ele quer. E a isso ele chama a glória. O movimento do Espírito Santo, do vento, ruá, em hebraico, o anima. Portanto, ele tem em si o espírito, a consciência do poder. E o sustenta com vida. Então, ele sabe que ele recebe vida das águas primeiras. Então, ele está sendo parido, ele está sendo gerado, impelido de baixo para cima, né? E ele toma consciência nessa situação, de que ele está afogado e não se afoga porque as águas, existe um impulso de baixo para cima que leva ele para a superfície.
Vamos mostrar novamente a figura daqui a pouquinho. Portanto, quem o sustenta com vida e de quem ele depende da sua autocriação é o Espírito Santo, o vento, as águas primevas. Portanto, Rahu. Não há descrição mais perfeita da parturição de um demiurgo, porque é ele que vai criar tudo. Então, todos os deuses, a Enéade e o mundo e tudo, ele será. Então, quem o precede? As águas primevas, assim como quem precede a criação toda é Reshit. Em Reshit foi feito os céus e a terra. Aqui, então, nós lá na Bíblia não temos como surgir o Reshit, temos que recorrer à Cabala, aos textos cabalísticos, para saber como o Reshit surgiu. Aqui não. No texto dos ataúdes nós sabemos então como surgiu o demiurgo. E nem Reshit é o demiurgo. Reshit é El Elyon. Reshit é o Ain Sof Aur. É o Deus Todo-Poderoso que se faz carne e vem até o nosso mundo. Então, no meu livro Cabala Cristã, a página 47. Então, ele se vê na forma de um ovo, ou seja, ele tem consciência, de novo, de que ele é isso aqui, tem um centro, e ao redor desse centro tem algo, né? E esse centro será onde ele vai fazer a sua criação, exatamente como Javé, e essa parte clara seria aquilo que é ele próprio, imutável, não muda, porque se mudar deixa de ser ele. Aqui nós temos outra figura muito semelhante, temos até uma colher, é num prato, olha aqui, ó. A gema do ovo é mutável, igual como Javé, é o que ele faz. O que ele faz aí, mudando essa substância naquilo que ele quer que ela seja. Mas a clara que está aí ao redor dele é ele próprio e ele não pode mudar. E vamos mostrar o texto aqui. Então, a ideia dele é que ele está dentro de um lago, simbolizado aqui por esse círculo, e que esse lago o impele de baixo para cima. E aí ele sente que esse lago é muito grande. Aqui é o símbolo de infinito na Cabala, um ponto dentro do círculo. Então ele está esse pontinho, se sente dentro de um infinito. O infinito ele chama de Rahu, e as águas primevas, e diz que as águas primevas é que dão a ele o espírito, a consciência, e essa consciência dá a ele a noção clara de que ele tem poder, e impele ele de baixo para cima para ele não morrer afogado, porque a noção que ele tem é que ele é um afogado, e aí ele vem, ele emerge, portanto, emerge de baixo, portanto, para cima, né? E aqui está a figura mais apropriada, mais adequada que nós encontramos. Aqui está escrito: veja a analogia na imagem abaixo. Não sei se dá, ó, tá vendo? Veja a analogia na imagem abaixo. Então, nessa imagem nós estamos vendo isso aqui que eu usei, essa figura, como se fosse o lago primordial, as águas primevas, e aqui, né, esse centro que está sendo empurrado de baixo para cima, parido, sai das águas primevas, é impelido para fora. É o demiurgo. Então as águas primevas são superiores a ele. Tem o espírito, né, o ruá, a vida, dão a vida, dão a ele o poder, dão a ele a consciência. E ele descreve tudo isso no texto que acabamos de ler, que é o texto dos ataúdes. Ele tem consciência, portanto, que ele é um ser dependente de outro ser, nascido de outro ser, parido. Não há em outra teogonia uma descrição mais perfeita de como é que surge um demiurgo. Então, Kheperi é o demiurgo egípcio, portanto, o Cristo, para eles, né, aquele que vai nascer para criar. As águas primevas, então, criam ele, e ele é criado para criar. A analogia com Javé não podia ser mais perfeita, que vai ser criado para fazer. Então, mesma coisa, você vê que a noção do demiurgo é a mesma coisa. Um ser mais poderoso cria um ser menos poderoso, mas esse ser menos poderoso tem consciência, sabe que ele está pleno do espírito de vida e que ele é sustentado por uma força que dá a ele poder para se fazer como ele quer,
e o faz distinto em duas partes. Ele é bipolar. A parte que é a gema do ovo, que é a parte que ele vai criar o que ele quiser, e a parte da clara, que ele se faz do jeito que ele quer. Ele diz: construí o meu corpo como eu quis, formei os meus membros. E enquanto eu fazia isso, eu percebia que mais crescia a minha glória, o meu poder. Quer dizer, quanto mais ele fazia, mais ele percebia que ele tinha poder para fazer. Belíssima, vamos mostrar de novo, belíssima concepção, belíssima descrição, e só se encontra no texto dos ataúdes. Então aqui está a parturição de um demiurgo de uma maneira muito, muito clara, que não se encontra em nenhuma outra civilização. Continuamos a leitura do texto. Dando um salto para a teogonia babilônica, com a qual já estamos familiarizados, vamos encontrar outro demiurgo, Marduk, ou Merodach, cujo nascimento não é dado da maneira como em Khepri. Ele é um deus de escalão superior, então já é adulto, já é um ser humano, mas vindo ao mundo, como Jesus, em forma humana. Então ele já aparece como homem, né, dentro de um panteão de deuses humanos. Tudo lá é antropomorfizado. Então Marduk é outro demiurgo, né, no panteão babilônico, mas não se diz como ele nasceu. Não é a mesma coisa. Então isso é ímpar. O texto que acabamos de ler para vocês é ímpar. Vocês não terão outro texto igual em nenhuma teogonia. A parturição do demiurgo. Como é que ele é parido, como é que ele nasce. Não diz como é que ele é gerado, mas diz como ele é parido. Então, estamos, veja bem, no início, no princípio, é ele que vai fazer. Então, as águas primitivas dão a ele o nascimento, fazem ele nascer, né? O trazem à existência e com vida, espírito e poder. E ele descreve isso, ele sabe disso, ele tem consciência disso. Então não é um inconsciente, como a doutora Maria Pereira disse, um ser inconsciente que vai tomando consciência de si à medida que ele vai fazendo. Não. Ele é consciente, tem consciência dos seus limites, tem consciência do seu poder. Tem consciência de que esse poder ele pode aumentar até determinado ponto que não é ilimitado, já que o que é ilimitado é Rahu, a sua mãe, as águas primeiras. Mas, apesar dessa limitação, a capacidade dele de fazer, de agir, é muito grande, como vai ser em Marduk. Né? Marduk vai usar um artifício para chegar ao máximo do poder. Então, em Marduk não há a parturição. O texto nos apresenta Marduk como pertencendo a um mundo, já o mundo dos deuses. Esse mundo tem 12 deuses que o governam, e esses 12 deuses estão mais ou menos ativos, né, que são, nós vamos dizer aqui, são uma família. Então Marduk já é outro tipo de demiurgo. Ele aqui ainda não é demiurgo. Aqui ele é apenas um deus entre os deuses de escalão superior, que nasce em uma família, filho de Ea, ou Ia mais tarde, chamado também Nudimudi, ou então Enki. E ele nasce de... Marduk nasce de Ea, seu pai, Enki ou Nudimudi, e de Damkina, sua mãe. Portanto, ele tem uma família. E ele tem um avô, que é Anu, ou An. E esse avô, An, tem um pai, que é Anshar, e uma mãe, que é Kishar. E tem bisavós, que é Lamu e Lahamu. Em suma, é como nós, mais ou menos, a noção é de família. Então, o demiurgo dos babilônios, ele não é um solitário, como o Javé dos judeus, é partícipe de uma família. E o texto babilônio dá perfeitamente, nós temos o original, o original que eu digo é a tradução do texto original, né, ele descrevendo, né, os seus parentes e a família a qual ele pertence. 12 deuses de alto escalão, que tem abaixo deles 300 deuses de segundo escalão. Mas uma coisa aqui é curiosa, né? Enquanto que Rahu está sozinho e tem apenas a mãe dele,
enquanto que Kepler está sozinho, desculpem, e tem a mãe dele como a única companhia que o traz à existência. Marduk já nasce dentro de uma família, são 12 deuses do primeiro escalão, e que tem sob seu serviço 300 deuses do segundo escalão. Então é outro demiurgo, mas aquele ainda não é demiurgo, porque demiurgo é criado para fazer. E ele aqui apenas nasce, como qualquer outro deus, pertencente a esse primeiro escalão dos deuses, não é nem um dos mais cotados, porque os mais cotados são Anu, ou An, né, que significa o céu, Enlil, que é o filho mais velho, tudo em forma antropomorfizada. Depois de Enlil vem Enki, que é o pai de Marduk, e Damkina, que é a mãe de Marduk. Depois, então, vem toda a família. Anshar, que é o bisavô, Kishar, que é a bisavó, Lamu e Lahamu, que são os três avós, e assim por diante. Então, nós temos uma coisa aí muito curiosa: os babilônios tinham como nós a noção de que Deus é uma família, enquanto que os judeus teimosamente e os árabes acham que Deus é um solitário, não tem ninguém. Lá na degradação da teogonia judaica, nós vamos encontrar El, na forma de um touro, representado como um touro, com uma esposa, sua Elate, e outras vezes como esposo de Ishtar, quer dizer, é um deus vagabundo, extremamente volúvel, e aqui não. Marduk é politicamente correto e nasce no seio de uma família, o que o assemelha ao nosso sistema, né? Pai, Filho, Espírito Santo, e nós sabemos então que se tem um pai e um filho, há de ter uma mãe. Logo, o Espírito Santo é a mãe, né? O Espírito Santo é quem está sobre as águas, né? Viruá Elohim Mirakfet Elfenei Hamaim. E o Espírito Santo de Deus pairava, Mirakfet, pairava sobre as águas. Vocês vejam que a semelhança é enorme entre as teogonias. Viruá Elohim, e o Espírito de Elohim, Mirakfet, pairava, planava, Hamaim, sobre as águas. Águas superiores, porque quando ele se refere a Hamaim inicialmente, ele diz Har Shamaim, e Har quer dizer superior. Har, que entra na palavra Hércules, a palavra Hércules, Harcules, Har. Esse Hércules vem com o prefixo Har, ou a raiz Har, que quer dizer superior, supremo. Então, no Gênesis 1, então, Har Shamaim mostra que nós estamos nas águas superiores, que são perfeitas, e Eretz, que são as águas inferiores, que vão ser depois chamadas apenas de Maim, ou de Chamaim. Mas, independente de tudo isso, é o mesmo Espírito Santo, dentro da concepção filosófico-teológica, que anima Kepler, que dá a ele vida, poder, consciência e a capacidade de fazer. Parecidíssimo com o processo de Javé. Só que em Javé nós não temos esse detalhe que é uma coisa preciosa. Nós só teremos no texto dos ataúdes, acabamos de ler para vocês, um texto egípcio que mostra o único exemplo que eu conheço de um demiurgo sendo parido, nascendo. E aí depois Kepler vai fazer tudo. O demiurgo tem essa finalidade. Ele é criado para fazer. E Kepler está sendo criado para fazer. Por quem? Pela sua mãe, Haru. A minha mãe, as águas primevas, né? Então, veja como os textos vão se combinando, como vai havendo uma identidade, por isso acho belíssimo o estudo das mitologias e religiões comparadas. Então, assim, nós temos um segundo demiurgo, Marduk, que aí não é ainda o demiurgo, porque o demiurgo é a palavra. O que é o demiurgo? Será o nome desse texto, desse vídeo. O que é o demiurgo? É um ser que é criado, ele recebe uma missão que é fazer um mundo, construir um mundo.
Então Khepri vai fazer isso, mas ele nasce das águas primordiais, ele é único, enquanto que Marduk vai fazer isto posteriormente, né, quando ele matar Tiamat e a partir ao meio, mas por enquanto ele é apenas um ser que pertence a uma família com pai, mãe, irmãos, Enlil, que é o mais velho, Ninursag, que vem depois de Enlil, Enki, que vem depois de Ninursag. Então, uma família. Então, muito semelhante à nossa noção, né, que provavelmente sofreu influência, né, do babilônico caldaica, para que nós tenhamos, segundo a Cabala, o Ain Sof Yaor, uma família, o pai, o filho e a mãe, já que há um pai e um filho, não temos como não pensar numa mãe. Então, aqui, estamos terminando o texto, temos a parturição de Khepri, o primeiro e único texto que eu encontrei mostrando como é que um demiurgo está sendo parido, está sendo gerado. Ó. Vamos considerá-lo aqui, analogamente, foi a figura que eu achei, como essa pontinha aqui, né, esse ser aqui que está saindo das águas primeiras, aqui estão as ondulações das águas, dentro de um lago, e ele se sente que está afogado, mas uma força o impele de baixo para cima. Essa força é o Espírito Santo, o espírito de Rahu, a minha mãe. E só tem ele e ela. Não tem pai, não tem família, não tem nada. Já em Marduk, não. Nós temos uma família inteira. Duas concepções completamente diferentes. O judeu continua mantendo teimosamente a ideia de que Javé é um solitário. Os muçulmanos continuam mantendo a ideia de que Alá é um solitário. Mas nós, católicos, temos a nossa noção de que Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí isso no catolicismo oficial. E na Cabala, o Ain Sof Yaor. De qualquer maneira, Pai, Filho e Mãe, logicamente, porque é impossível, dentro das nossas categorias mentais, você pensar num pai que tem um filho e que tem um terceiro elemento e não dar a esse terceiro elemento o nome de mãe. Ainda mais porque ela é simbolizada pela palavra ma, que no plural é maim, águas. E as águas são sempre o símbolo do feminino. Né? Viamer Elohim, e disse Deus, e aí Yaor, e fez-se a luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí quem está criando é El Elyon. E aí então essa criação vai ser feita no Egito por Khepri, que é o demiurgo, e vai ser feita na Babilônia por Marduk, mas ele ainda não está com essa bola. Ele ainda não tem esse poder. Ele é apenas um membro de uma família que na sequência dos vídeos nós vamos mostrar a vocês que ele vai se tornar um demiurgo. Ele vai adquirir poder. Ele vai usar um artifício para adquirir poder. E é assim, através desse artifício que ele vai usar para adquirir poder, que ele vai se tornar o demiurgo. Aqui nós temos uma imagem dele sozinho, com os 12 poderes, simbolizados aqui por esses dois tridentes. Esses 12 poderes são os poderes dados a eles pelos deuses maiores. Cada deus tem um poder, são 12 deuses maiores, e aí ele exige que para matar Tiamat, os deuses deem a ele, cada um, 10% do seu poder. E aqui ele tem nas mãos dele, nessa representação, um objeto, são 2 objetos, cada um deles tem 3 forcados, tá vendo? 3 extremidades de um lado, 3 de outro. Então, 3 e 3, 6, 3 e 3, 6. Então, cada uma dessas formas pontiagudas é o poder de um dos deuses maiores. Ele enfeixa nas suas mãos os poderes dos deuses maiores, dos 12 grandes deuses. Por isso ele vai ser o demiurgo. Ele vai receber de outra maneira, não da mesma maneira que Khepri, mas ele vai usar um artifício para ter nas mãos dele o poder dos grandes deuses, dos 12 grandes deuses. E aí sim, ele vai criar.
Ele vai tendo esse poder, ele vai criar. Não só dos 12 deuses maiores. Ele exige também 10% do poder dos deuses menores, dos 300 deuses menores. Então ele se torna um anjo poderosíssimo e aí ele vai se constituir no demiurgo, porque ele vai vencer Tiamat, depois vai parti-la ao meio. Antes só existia o céu dos deuses, a família divina, portanto só um céu, e ele, através desse artifício, ele consegue essas armas, essas ferramentas. Os 12 aqui estão com a representação dos 12 poderes maiores, que são esses forcados, mas ele tem 10% do poder dos deuses menores. E com isso, ele vai se tornar o demiurgo. Ele vai lutar com Tiamat, que é a mãe primeva, a mistura das águas doces com as águas salgadas, Tiamat e Apsu, e ele vai vencê-la, enquanto que o pai dele, Enki, vence Apsu, mata Apsu, o macho, né? É um turbilhão de águas, e morrer aí, matar, é uma concepção aqui meio esquisita, como é que se pode matar um turbilhão de águas, as águas doces e as águas salgadas turbilhonando, fazendo essa fusão, e dessa fusão vão nascer os deuses. Então, Apsu e Tiamat são, portanto, a origem dos deuses. São eles com gerar. Tudo muito semelhante, porque no texto dos ataúdes, Keperi sai das águas primeiras. E no texto do Gênesis 1, então, a criação toda é feita em Ha-Shamaim, nas águas superiores, e em Eretz, as águas inferiores. E essa criação, quando é detalhada, diz que o divino Ruá, Mirakfet Alfenei Hamaim, pairava sobre as águas inferiores, que é aí que ele vai fazer a sua criação. As águas superiores não vão ser usadas, porque o espírito faz parte dela. As águas superiores fazem parte do Ain Sof Aor, são exatamente Aor. Usada o termo luz, Aor, ou usado o termo Ha-Shamaim, as águas superiores, é a mesma coisa. O espírito que dá vida, consciência e poder. Há uma identidade e há uma diferença entre a figura de Marduk, o demiurgo babilônio, e a figura de Kheperi, o demiurgo dos egípcios. Pronto, então introduzimos aqui o assunto, o que é o demiurgo, vídeo 1. Esperemos agora os demais. Já estamos a 37 minutos, passamos 2 minutos do que temos planejado, mas acho que agora você já tem a noção do que é um demiurgo. Então, Kheperi vai criar, porque ele foi feito por Rahu para criar. Marduk vai criar também, porque ele vai receber esses poderes para matar Tiamat e, usando as águas dela, formar dessas águas as substâncias que ele quer fazer, e vai criar um mundo diferente do mundo dos deuses, que é onde ele está, e vai criar um mundo inferior, que é aí onde nós, os homens de cabelo negro, vamos ser criados. Ele parte Tiamat em duas e faz um céu e a terra, e é essa a criação de Marduk. Então, Marduk também é um demiurgo. Aqui nós estamos apresentando dois. Kheperi, o demiurgo dos egípcios, que é o único que eu achei onde há a descrição da parturição. E Marduk, que não é parturição, é um artifício onde ele recebe poderes a partir dos 12 deuses maiores e 10% dos 300 deuses menores. Mostra eu terminar o vídeo mostrando para vocês a figura dele. Tá vendo? Ó? Numa mão ele enfeixa os 12 poderes, 3, 6, 6, os 6 poderes dos deuses maiores, e na outra mão os outros 12 poderes. Então, 6 poderes numa mão, 6 poderes na outra mão. Aqui ele já tem concentrado em suas mãos os poderes dos deuses maiores. Mas ele vai querer mais. Ele vai querer 10% dos poderes de cada deus menor. Então, assim, nós encerramos o nosso vídeo, comparando esses dois demiurgos, que são os dois primeiros. Javé será um demiurgo descrito à parte. Espero que tenham compreendido. Vejam o vídeo, deem seu like, a mãozinha é importante, gente. Coloquem a sua mãozinha o like. Sem a mãozinha, vocês atrapalham um pouquinho o meu trabalho. Então, façam,
cliquem na mãozinha e vamos continuar no próximo vídeo. Estamos introduzindo o assunto, estamos começando, né? Quase a 40 minutos, apresentando a vocês 2 demiurgos. Kheperi, o demiurgo dos egípcios, que mostra a parturição dele, o nascimento, que é o único que eu encontrei nessa situação, e Marduk, que não mostra como ele nasce, parece que ele nasce de uma maneira normal, como Jesus, numa família, como um ser humano, só que humano divino. Então, até o próximo que eu vou em frente.